Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Chegamos à lição de número 1 desse novo trimestre. O tema da lição é O Pequeno Príncipe. Nós vamos contar para as crianças a história do bebê Joás. Aquele bebê que depois de um certo período, ele torna-se rei. Para finalizar essa história, eu sugiro que você peça para as crianças desenharem a si mesmas. Entregue um papelzinho padrão, um tamanho igual para cada criança. Peça para que elas desenhem-se de corpo inteiro, com as mãozinhas, quem sabe, abertas. Depois que cada criança desenhou a si mesma, você poderá cortar esse desenho e colar ele emendado um com o outro, formando então uma corrente com as crianças da sua sala. Depois então você vai aplicar para as crianças essa atividade, dizendo que na igreja as pessoas se unem para proteger umas às outras, como vai ser contado, explicado na história bíblica. As pessoas de nossa igreja, as pessoas na família de Deus, amam e protegem umas às outras, como irmãos e irmãs. Depois, então, prepare um quadro, quem sabe até uma cobertura, onde você coloque depois as crianças coladas, né, uma do ladinho da outra, formando então essa corrente. E então, quem sabe até embaixo, a mensagem central dessa lição, que é: na família de Deus, amamos e protegemos uns aos outros. A lição de número 1 tem como título O Pequeno Príncipe. O verso para memorizar dessa lição está em Romanos 12:10, que diz: amem uns aos outros com amor de irmãos. Amem uns aos outros com amor de irmãos. Romanos 12, versículo 10. Com essa história, a criança deverá saber que pode ajudar e proteger os outros, sentir simpatia pelos que são ameaçados e responder defendendo aqueles que são tratados com injustiça. Para contar essa história, você pode levar gravuras, pode ali encenar uma parte ou outra com as crianças, contar através de uma Bíblia ilustrada, enfim, de alguma forma lúdica, para que a criança entenda essa lição. A rainha Atalia era má e ela quis matar o bebê Joás e todos os príncipes para que eles não se tornassem, para que ele não se tornasse rei. Mas a tia Joseba, que era esposa do sacerdote Joiada, levou Joás embora e o escondeu no templo. E diz a história bíblica que essa criança, esse bebê, ficou ali escondido durante 7 anos. Somente então, quando essa criança completou 7 anos, foi que o sacerdote disse que a criança estava pronta para se tornar rei. Então, conta a história que ele derrama óleo nessa criança e o torna rei. E esses soldados, então, expulsam, tiram agora essa rainha má, e o rei Joás, então, torna-se rei, e ele é um bom rei. Uma frase reflexiva dessa história para nós diz o seguinte: como você protege e ama as crianças da sua igreja? Sente como se elas fizessem parte de sua família? É para refletirmos, né? Será que nós amamos e protegemos as crianças da nossa igreja? Como atividade preparatória para você fazer com as crianças ali logo da entrada, né, da igreja, antes do início da história, você poderá perguntar para elas: quem é que gosta de brincar de esconde-esconde? Todo mundo vai levantar a mão. Quando você brinca de esconde-esconde, quanto tempo você fica ali escondido? Até uma criança encontrar. E geralmente não é muito tempo, né? São poucos minutos. Agora imagine você ficar escondido 1 mês, 1 ano, 5 anos, 6 anos. E aí então você vai dizer para as crianças que a história de hoje trata-se de uma criança que precisou ficar escondida para que a sua vida fosse poupada e para que o propósito de Deus para a vida dela fosse realizado, que era o de que essa criança se tornasse rei um dia. Essas são as dicas para essa lição. E como esse é o primeiro sábado
desse trimestre, prepare uma coisa especial para entregar para as crianças. Um cartãozinho, um mimozinho, né? Para as crianças da classe, para as crianças visitantes. Com certeza elas vão gostar bastante. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima lição.